Nosso foco de hoje é no mundo das artes cênicas, mais particularmente do teatro, como instrumento de ascensão social e meio de afirmação identitária e cultural. Estamos inaugurando agora o Teatro Chica Xavier, que vai estar aqui com várias programações teatrais e multiculturais no coração da Lapa. Nós teremos peças, galerias de arte, oficinas, encontros de negócios, tudo para abrir o mercado negro carioca para a cultura. Esse espaço foi aberto pela companhia Rubens Barbô, a primeira companhia de dança contemporânea negra do Rio de Janeiro, pelo nosso querido Gato Larsen e o Barbô, que está aqui conosco todos os dias. Eles mantiveram esse espaço de resistência desde 2010 e até hoje tem feito toda a diferença para a cultura negra carioca. E a partir de agora a gente vai abrir as portas com a ajuda de vocês. Se vocês querem ajudar a gente, entra no benfeitoria.com/assine-o-terreiro ou mande um pix pra gente no salveoterreiro@gmail.com. Siga a gente nas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Nascido e criado no Guará, cidade satélite do Distrito Federal, nosso convidado de hoje tem uma trajetória de superação. Seu pai, um negro gaúcho, e sua mãe, tocantinense de ascendência indígena, separaram-se quando ele tinha 5 anos. Ele acabou sendo criado pela genitora pelo homem branco a quem ela se uniu 3 anos depois, e que ele chama de pai. Aos 11 anos, ganhou um irmão, fenotipicamente branco, que ele diz ser o amor de sua vida e com quem vivenciou situações de estranhamento por parte de pessoas que não conseguiam reconhecer o parentesco entre ambos. Para ajudar sua mãe, trabalha entregando panfletos, vendendo pamonha e também como mensageiro e recepcionista na rede hoteleira. Isso não o impede de concluir o ensino fundamental e médio numa escola pública, ganhando depois uma bolsa de estudos para cursar Relações Internacionais no IESB, onde ele trava o primeiro contato com o teatro, pelo qual se apaixona. Depois de uma crise depressiva, muda-se para o Rio de Janeiro para trabalhar como ator e acaba passando no vestibular para o curso de teatro da Unirio. Tem início, então, uma carreira de sucesso que inclui apresentações em diferentes países e o envolvimento com o International Theatre Institute, atualmente com sede em Paris. É agora sócio de uma empresa de artes cênicas do Rio de Janeiro, a Confraria do Impossível, e membro do Comitê Internacional do Pan African Heritage Museum, que está sendo construído em Gana. Vamos conversar com o ator, diretor, produtor, articulador cultural e acadêmico Jeff Fagundes. Jeff, é um prazer muito grande receber no nosso programa, receber uma pessoa com uma carreira de sucesso na área do teatro, tanto no Brasil como no exterior, e muito jovem ainda. Seja bem-vindo, Jeff Fagundes. Muito obrigado, muito obrigado. O prazer é todo meu estar aqui na CUT, que é uma referência da América Latina de acervo de cultura negra, porque a gente vive a cultura negra, né? O teatro, a política, é tudo em volta do que a CUT sempre acredita. Jeff, você nasceu no Guará, né? Numa família, no início, uma família de classe média. Qual é a sua lembrança desses primeiros anos? Bom, como todo migrante, eu acho que a minha trajetória ela não começa como um lugar, um espaço de crescer num espaço onde eu nasci, né? Porque, na verdade, eu nasci em Taguatinga, que é perto do Guará, mas é como se no Distrito Federal tudo fosse em bairros. Então a gente não tem uma distância muito grande, né? Vamos dizer que a gente tem ali Copacabana e tem um espaço vazio ali em Botafogo e tem um outro bairro que é a Glória ali do lado. Então, assim, essas cidades satélites elas não são tão distantes. Então, quando eu venho a nascer, né, o meu pai, ele vai crescendo na vida, ele sobe do Rio Grande do Sul até Brasília, passando em concursos públicos, e aí ele abre um negócio, conhece a minha mãe, e aí é um momento de riqueza dele, então eu nasci em Taguatinga, e aí a gente foi para o Sudoeste, que é como se fosse um Leblon, assim, lá do Distrito Federal, e aí ele perde tudo quando eu tenho 5 anos de idade, ele recebe não recebe, na verdade, ele cai num golpe do sogro do sócio dele, onde ele passa todos os bens para o sogro do sócio dele de má fé, né, na época, e todo o dinheiro que ele tinha guardado ele tenta fazer um negócio para se recuperar, só que ele perde tudo. E aí quando isso acontece, só sobra um apartamento, que aí
ele divide com a minha mãe se separa dele, e a gente começa a migrar. Então aí começa meio que a minha história, e eu acho que por isso que a peça que viajou para todo lugar tem tanto uma potência, porque eu sempre estou no lugar de imigrante. Então as minhas memórias, elas são todas repartidas em espaços de vida que eu vou me mudando de casa. Então eu tenho pouquíssimas memórias nesse momento. Como é que foi a separação para você? A separação. É muito louco, porque hoje eu não consigo imaginar o meu pai e a minha mãe juntos, né? É uma coisa que já tem 25 anos, então, assim, quando eles estão juntos na mesma mesa, eu acho engraçado, porque ela fica alfinetando ele, e ele é meio sonso, meio tonto, e aí ele fica só com a cara, calma, dona Graça, calma. E ele é isso, eu cresci muito com uma energia masculina na minha mãe e uma energia feminina no meu pai. Então, meu pai sempre foi muito mais pacato nesse lugar, e minha mãe sempre foi muito espoleta, quebrando tudo e tudo mais. Então, eu não tenho muita memória como uma separação violenta, não. Porque eu tenho algumas memórias de quando eles brigavam quando eu era criança. Então, acho que pra mim foi bom. Foi ruim a separação, porque teve uma época que ele não podia me ver, porque foi uma separação truculenta. Então, eu fui conhecer o meu pai mesmo, que podia, né, pelo acordo da minha mãe com meu pai, aos 10 anos de idade, assim. Eu tive minha experiência com ele até os 5, a gente era muito grudado, e depois de 5 anos a gente só tinha uma relação ali de finais de semana, e aí eu fui crescendo, e aí eu fui começando a querer estar mais perto dele. Meu pai é o amor da minha vida, ele foi o que me incentivou a tudo na vida, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, quando eu fiz tudo. Então hoje é muito engraçado ter eles juntos, né? Na minha formatura da faculdade, agora de artes cênicas, há uns 3 anos atrás, eles têm essas briguinhas engraçadas dele, que parece coisa de série, assim, que meu pai falou, eu não vou poder ir na sua formatura. Mas eu falei pra você que se eu só vou fazer formatura porque você vai, porque senão eu não ia fazer. Ele, tua mãe falou pra mim que se eu fosse, ela não ia. Aí eu liguei pra minha mãe, você vai sim, que se meu pai tem que ir, se não for um, não vai os dois. Então tem sempre essas alfinetadas que são mais engraçadas do que de inimizade, assim. Mas após essa separação, você viveu uma fase de dificuldade, né? Ainda mais que a sua mãe Sim. também levou um golpe de parte da família. Mais uma vez, como é que foi isso? Bem-vindo ao Distrito Federal, a Brasília. É bem complicado, é bem complicado. Esse dinheiro que repartiu entre os dois, a minha mãe comprou um apartamento na época, e ela trabalhava numa autoelétrica, numa oficina com a minha madrinha e meu padrinho. E eles conversam com ela para que ela venda o apartamento para poder conseguir salvar a loja na época. E aí ela refinancia, dá o dinheiro para eles dizendo que ela é sócia da loja, e no final das contas eles pegam o dinheiro, constroem a loja em outro lugar, constroem a casa deles e somem, e desaparecem. Reapareceram depois, se reconciliaram, eles, né, resolveram o que eles tinham para resolver. Só que aí a gente fica sem nada, porque aí ela conhece o pai do meu irmão, que eu também chamo de pai, que é o tio Max, só que ela se separa dele quando o meu irmão faz 1 ano e meio. E a gente fica sem ter onde morar. E aí, na época, a gente está devendo tudo, e aí eu transiciono do colégio particular, que a gente devia tudo, para o colégio público. Mais um lugar de imigrante aí, né, porque eu vivia numa realidade, e aí eu vou para outra realidade logo depois. E ela consegue, por algum milagre, um pedaço de terra num espaço que era de grilagem de terra, que é no Vicente Pires. E aí isso se oficializa, esse espaço se oficializa, e a gente consegue construir uma casa, e a gente viveu lá até eu ir embora, assim. Só que eu continuei estudando no Guará e vivendo no Guará, né? Então, assim, eu digo que eu sou nascido e criado no Guará porque todos os meus afetos, todas as minhas relações mais queridas da adolescência estão no Guará, e depois no Vicente Pires, né? Agora, você menciona, né, nos seus dados biográficos, ao mesmo tempo essa relação de um amor muito profundo pelo seu irmão, né, pelo seu irmão por parte de mãe, mas também o estranhamento, né, que o fato de pessoas saberem, olha, conhecimento que vocês eram irmãos, sendo um fenotipicamente negro e outro branco, né? Como é que era isso? Meu irmão é loiro, né? É loiríssimo, ele é alto, ele é mais ou menos do meu tamanho e tal, e é muito engraçado. Agora ele esteve no Rio de Janeiro, ele passou aqui em janeiro, e aí a gente estava num bar bebendo, eu e ele, bebendo e conversando e tal. Ele não bebe,
Mas aí, hoje ele tem 20, né? Ele tem 20 anos, tem uma diferença de 10 anos de idade. E aí parou um gringo, encostou uma caipirinha assim na nossa mesa e falou: muito bonito vocês dois, juntos. E eu ando com meu irmão, a gente parece que a gente é namorado, que a gente anda abraçado, a gente anda muito colado. Então a gente tava super declarando amor um pro outro e abraçado, assim. E aí eu, o que é bonito? Não entendi. Aí eu, cara, bonito vocês dois, o casal. Ele é meu irmão, cara, não tem nada a ver. As pessoas, isso me dá até um certo medo, porque eu ando na rua com ele abraçado, parece que é dois namorados, e às vezes, né, numa cidade com um índice de LGBTfobia enorme, a gente tem muito medo até de ser agredido em algum momento. Mas isso é uma relação fraterna que eu cresci com isso, com os pais da minha família, né? O pai dele, a gente tem essa mesma relação, ele anda da mesma forma com o pai dele, que também chamo de pai, que eu chamo ele de tio Max, mas eu chamo ele de pai. E eu e meu pai também, a gente é super grudado, então... Já minha mãe não, é muito louco, porque já minha mãe a gente já não tem esse negócio de andar abraçado, a gente anda às vezes de mão dada, somos duas velhas fofoqueiras, eu e ela, e eu e meu pai, e os meus pais e o meu irmão, a gente é tudo grudado, assim. E é muito louco, porque isso acontece muito, assim. E às vezes as pessoas que cresceram com a gente, eles olham para nossa feição, a gente tem o mesmo olhar. E aí entender que o lugar da irmandade, ela tá no olhar, ela não tá no meu tom de pele ou no meu cabelo, né? E aí as pessoas reconhecem que a gente é irmão pelo olhar. Isso é muito louco. O que você aprendeu a partir dessa convivência, desses relacionamentos? O que você aprendeu para a sua vida? Nossa, minha família é meu tudo. Minha família é meu tudo. Há 2 dias atrás eu defendi minha dissertação de mestrado, agora eu sou mestre em artes cênicas. E eu começo a minha defesa falando, agradecendo cada pessoa que faz parte desse espaço familiar, assim, porque eu acho que tem família e tem parente, né? Mas cada familiar mesmo que teve comigo na luta e tudo mais, porque cada um deles me construiu de uma forma que eu posso descrever em cada lugar. Primeiro que a minha família parece, né, que você está lendo o primeiro capítulo da Bíblia. Ezequiel é filho de Abraão, que é filho de Isaac, que é filho de Jacó, porque é muito grande, é muita coisa acontecendo. Porque eu tenho minha família parte de pai, né, minha família parte de mãe, que eu já não vejo tantas pessoas, e a minha família parte de irmão, que é a minha família que me abraçou, né? Então eu tenho a minha bisa, que fez 90 anos agora, semana passada, que eu chamo de vó, eu tenho 3 vó, eu tenho minhas tia, então cada um deles me ensinou muito. Então, assim, eu acho que eu tive muita sorte, porque no começo eu não conseguia entender esse lugar de pertencimento, né? Quando meu trabalho é muito sobre ancestralidade, então agradecer eles é agradecer os meus ancestrais vivos. E eu não conseguia entender porque eu sempre estava no lugar do entre, né? Eu não sou nem negro retinto, mas também não sou branco. Eu não sou homossexual, mas eu também não sou hétero. E aí com eles eu não sabia, né, de fato, se eu era filho do tio Max ou se eu era filho do meu pai. E isso, com a idade, você vai entendendo que você faz parte de um todo. E que você pode ser abraçado por um todo. Faz parte do genocídio do afeto, né? A gente não se sente à vontade de receber amor. E aí eu aprendi, eu tenho um afeto maravilhoso com todos eles me amam muito. Eu tô morrendo de saudade deles, eu vivo nessa ponte aérea. Logo, logo vou estar abraçando todo mundo. E você, depois que fez o ensino médio, resolveu cursar Relações Internacionais. Como é que você chegou a isso? Mas essa vai ser a primeira pergunta do próximo bloco. Jeff, dando início então ao segundo bloco, a gente gostaria de saber exatamente como é que você, depois de cursar ensino médio, foi fazer relações internacionais. Qual a razão dessa escolha? Como é que você foi para esse lado? A escolha era o que eu podia fazer, né? Era isso. Eu estava em dúvida. Eu lembro que eu estava dentro do carro com meu pai e eu falo, pai, eu quero ir fazer uma faculdade. Aí ele, tá, mas o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu gosto de teatro. Fiz na escola, eu acho legal. Mas aí eu vou ser pobre. Mas eu também tenho facilidade com idiomas e eu acho que seria legal em relações internacionais. Então, posso tentar relações internacionais ou psicologia. Aí eu tentei o vestibular para psicologia e para relações internacionais. E eu passei em relações internacionais. Na época a gente não tinha dinheiro para pagar, né? Eu não tive um bom ensino médio.
Então eu me formo analfabeto funcional, assim. Eu sabia escrever, mas não sabia articular uma ideia, não sabia o que era um texto dissertativo. Mas mesmo assim eu vou e estudo para poder conseguir uma bolsa, e eu consigo uma bolsa do Distrito Federal na época, outro governo, outro momento. Porque como a gente não tinha dinheiro e era uma situação muito difícil, minha mãe foi ficando cada vez mais rígida e cada vez mais complicado de se conviver com ela dentro de casa, porque, pô, uma mãe solo, com 2 filhos dentro de casa, um filho adolescente e outro criança, vendedora de consórcio na época, então ela só comia se ela vendia. Então nossa relação era muito tensa, a gente não conseguia conversar direito. Quando eu me formei, o que ela falou pra mim foi, ela chegou em casa e virou pra mim e falou, como você não tem capacidade de passar numa faculdade, eu arrumei um emprego de caixa de mercado pra você. E isso me machucou de uma forma tão grande que hoje eu entendo, né? A gente é muito amigo hoje, a gente conversou sobre isso, a gente passou por vários perrengues juntos, né? E eu sou um cara que ajudei a minha mãe na adolescência, pô, vendi pamonha com a minha mãe no sinal, entreguei panfleto pra época que ela estava trabalhando, cuidei do meu irmão, a gente é muito próximo, eu e meu irmão, a gente tem uma relação de antes pai e filho, agora de amigos de alma gêmea, porque meu irmão dormiu comigo até os 10 anos de idade dele. Então, assim, ouvir isso dela na época foi muito agressivo, mas ao mesmo tempo também tinha parte de uma realidade que ela vivia naquele momento, de uma tensão daquele momento. Então, quando eu passo na bolsa, quando eu consigo a bolsa, pra mim é tipo, caralho, eu não vou precisar, caramba, eu não vou precisar me desdobrar num subemprego, num emprego que eu não tenho nada a ver, e eu sei que se eu ficar num emprego de caixa de mercado, todos os meus sonhos vão sumir, porque o meu sonho era viajar pelo mundo, né? Desde os 16 anos de idade, meu sonho era viajar pelo mundo. Eu aprendi inglês autodidata, eu nunca fiz curso. Eu aprendi jogando videogame, assistindo filme. Então, assim, sempre foi meu sonho ver tudo. E aí eu vou fazer relações internacionais, no segundo semestre começa a apertar de novo a verba, porque eu não tenho como trabalhar e fazer faculdade. No segundo semestre eu consigo uma coisa que é num tempo recorde, eu consigo um estágio no Ministério de Relações Exteriores, e aí eu começo a trabalhar no Instituto Rio Branco, e aí eu começo a ficar... aí eu entro no teatro, numa atividade complementar teatro, uma amiga fala, olha, entra no teatro, acho que você vai gostar e tal. Aí eu faço 2 peças e eu tenho que parar, porque eu começo a trabalhar no rede de hotelaria para conseguir mais dinheiro, e eu começo a ficar doido, eu começo a ficar, tipo, muito depressivo, muito triste o tempo inteiro. E aí eu tento voltar pro estágio, só que eu continuo muito triste, e aí eu passo numa peça profissional em Brasília, e eu faço parte do Mambembe o Musical. Foi a primeira peça profissional que eu faço, que é lá recebendo cachê mensal ali, apresenta um sucesso e encerra. E aí quando encerra eu falo assim, não tem como. Não tem como, eu tô mentindo pra mim mesmo, eu vou lá, tranco minha faculdade, perco a minha bolsa, peço demissão. Você já estava quase terminando? Você estava no penúltimo semestre? Tava no antepenúltimo semestre, tava quase terminando. Eu ainda posso pegar o histórico e terminar se eu quiser, mas chega, tô tranquilo. E aí eu cancelo tudo, meus amigos começam a me chamar de doido, mas uma galera me apoia, outra galera acha que que eu tô viajando, e pego R$ 400 que eu tinha guardado, guardo no bolso, pego um cartão de crédito, compro minha passagem só de ida e venho pro Rio de Janeiro para poder tentar a vida de ator. E, cara, não foi fácil. Foram 2 anos de luta muito pesadas. Eu trabalhei e morei num porão de um hostel por 1 ano e meio, inclusive. Quando eu estava quase desistindo, eu faço o Enem. Eu não tenho tempo para estudar, mas aí eu estudo um pouco. E eu passo na Unirio e eu passo bem. Eu passo, tipo, em 7º lugar na Unirio, assim. Período você vivia de quê? Eu trabalhava ali. E aí ou eu trabalhava no hostel, lá eu tinha minha carga horária, eu ganhava um salário mínimo e eu morava no porão ali. E ele, cara, somos amigos até hoje, meu chefe da época. E aí quando tinha que mudar também, aí a gente ia pra casa dele, dormia na casa dele, porque tinha uma galera nessa situação, né? E quando eu não trabalhava no hostel, eu pegava bico. Já fiz animação de festa, já fiz garçom, já fiz faxina. Foi uma época bem conturbada. E aí quando eu passo na Unirio um semestre, ele é um pouco mais complicado, meus pais começam a me ajudar um pouquinho mais, então minha mãe me manda, sei lá, R$ 200, meu pai consegue me mandar R$ 100, isso já me segura aí que eu não preciso fazer 3 bicos no mês, então já dá para dar um gás.
E aí eu consigo uma bolsa de permanência, uma bolsa moradia, que eu trabalho, e aí eu consigo fazer a faculdade, ainda sendo pouco, vou pegando alguns trabalhos, e aí aos trancos e barrancos consigo me formar. Me formo bem, antes de me formar já passo no mestrado, e aí eu já entro no mestrado com bolsa de mestrado, e eu fiz o mestrado, terminei o mestrado, e foi um período assim de muita luta, mas de muita vitória também. Qual foi o título da sua dissertação? Germinação das árvores, a criação natural pela emancipação do corpo negro contemporâneo. Enorme, eu sei. Às vezes a gente fala um pouco de academiquez, mas a escrita é completamente poética. Se você teve incentivo do seu orientador, você foi bem recebido nesse seu projeto? Cara, então, ter crescido numa universidade federal sendo uma pessoa negra, imigrante, porque o Rio de Janeiro é um lugar muito bairrista, assim. Você não consegue. Foi um artifício que eu tive para poder sobreviver nas artes no Rio. Porque, assim, se eu tivesse aqui tentando as coisas sem uma universidade, eu jamais ia ser chamado para fazer outros trabalhos. Então, na universidade, eu comecei a propor trabalhos, né? Então, eu fui propondo. Aí eu dirigi minha primeira peça lá. E aí eu fui fazendo articulação, os professores começaram a gostar. Eu fiz um esforço danado em cima das coisas. Na época que eu estou dirigindo minha primeira peça, eu passo no edital da Unesco e vou apresentar um fragmento do Iroko, meu universo, que na época não era o Iroko, que eu crio num momento muito depressivo da minha vida, um momento muito triste, que é a solidão, vontade de voltar para casa. É não poder falar para a família que quer voltar para casa, porque se você fala para a família que quer voltar para casa, eles falam volto para casa, porque eles sentem sua falta, né? Então é um momento de solidão muito intensa, assim, de me entender um corpo negro, me entender um corpo bissexual. E eu passo nesse edital, vou para lá e eles me convidam para fazer parte desse comitê, que é um comitê de jovens artistas promissores. E eu tenho a ideia de fazer um festival internacional de teatro na Unirio. Perdão, só uma curiosidade. E a relação com os colegas, tanto na graduação quanto no mestrado? Então, aí na graduação eu começo a ganhar um tipo de prestígio por causa desse festival, por causa das peças, e aí eu crio a peça, o Iroko, meu universo. Então começa a ser olhado, entrar num destaque, que é um destaque tipo, o negro tem que ser mais rápido, né? Ele tem que ser mais safado, ele tem que estar ali. Então, assim, eu fui muito bem abraçado por muitos colegas de classe, é um momento de revolução dentro da universidade, então tem mais alunos negros também, evidente. E o meu professor, que foi meu orientador, ele é também muito querido, que é o Ricardo Kozovski. Ele não entende nada de teatro negro, nada de corporeidade negra. Mas a minha peça, ela foi toda construída, é uma desconstrução dessa peça, né? Para poder entender artifício do teatro, para entender a saúde mental da população negra. E eu crio uma banca com o Nico Turli, da UFBA, e o da Costa, também da Unirio, então eles me ajudam muito. E o lugar do Ricardo foi muito nesse lugar de organização de pensamento e do teatro do real. E ele foi muito generoso comigo no lugar de escuta. Ele escutava muito mais do que falava, porque era o lugar que ele podia ter como homem branco. E porque eu não tinha como colocar, não tem outro professor negro dentro da Unirio para poder estar me orientando. Então foi uma relação boa, assim. Eu fui muito sortudo dentro da Unirio, apesar da gente ter tido vários ataques violentos racistas dentro da Unirio. A gente teve pichação com o Ku Klux Klan na Unirio. Quem fez esse ataque? A gente não sabe, até hoje não sabe, mas saiu no G1, inclusive, nos corretores começaram a pichar pretos fedem e kkk de Ku Klux Klan. Então a gente começou a ter esses ataques racistas anônimos dentro da academia. Teve ataques racistas de professores com alunos dentro da academia. A gente teve uma amiga que foi agredida dentro de sala de aula por um professor branco, que pegou um copo d'água e botou em cima da cabeça do black dela e falou: se eu jogar esse copo d'água no seu cabelo, ele encolhe? E isso nunca foi nem... Ele entrou com processo administrativo, mas ele nunca foi punido por causa disso. Então a universidade ainda assim é um lugar muito racista, é um lugar muito classista, mas eu tive muita sorte, de fato, né? E como é que se iniciou o seu envolvimento com o International Theatre Institute? Foi nesse edital que eu ganho da Unesco, que aí eu vou, apresento, inclusive, o congresso, ele foi num mosteiro na Espanha, foi em Segóvia, na Espanha, eles pagam tudo para eu ir, foi incrível.
E na cena, inclusive, Hiroko vai voltar, dia 19 de maio, vai ter uma apresentação no Teatro Café Pequeno, no Festival Midrash. E que foi um dos momentos, foi o que mudou a minha vida, foi o meu envolvimento com a International Theatre Institute, porque eu apresento esse fragmento, que na época não é Hiroko, eu falo pergunto para as pessoas, na época era uma performance, qual que é o endereço delas, e aí eu faço uma relação do endereço delas, que é onde elas têm uma afetividade com as fronteiras do universo, porque eu junto ancestralidade e ciência no solo. E no final de tudo isso eu mostro o que é a realidade, então eu fico nu e eu danço os áudios da minha avó, que a minha avó me mandava muitos áudios quando eu chego no Rio de Janeiro, dizendo que tá com saudade, que queria que eu tivesse perto e mandando mensagens de afeto. E eu danço esses áudios da minha avó. E aí nesse momento é um momento que eu me sinto muito pleno, é uma parte muito bonita da minha vida, que é essa peça que faz tudo pra mim. E ali cria uma relação com eles de tipo, tá, então o Brasil tem um teatro contemporâneo acontecendo. E aí eles não tinham essa ideia porque o Instituto ele tinha uma representação aqui no Brasil, só que ele acaba em 2016, se eu não me engano. 2015 acaba. E eles não têm muito contato, porque não tinha nenhuma peça brasileira lá. E aí eles começam a se interessar pelo que a gente está produzindo aqui e se interessar o que politicamente também podia estar colocando numa articulação. Perdão. Voltando. Se interessar também porque eu podia estar colocando num lugar de uma construção de um vínculo também de financiamento e de articulação cultural, que aí logo depois eu faço o Unipfest, eu faço o festival aqui. E agora eu fui para Dubai, né? Agora eu estou fazendo parte da mesa de membros executivos do Instituto, né? Que com essa cadeira de jovens artistas. E eu fico nessas viagens apresentando e fazendo essa articulação cultural. Jeff, infelizmente nós vamos ter que encerrar, mas só rapidinho, diga para nós o que é a Confraria do Impossível. Meu Deus, como assim a gente tem poucos minutos para falar o que é a Confraria do Impossível? É impossível fazer isso. É impossível fazer isso, mas eu vou conseguir. A Confraria do Impossível hoje é uma empresa preta pioneira nesse lugar de articulação entre produtos culturais no Rio de Janeiro. Então a gente tem podcasts, a gente tem os espetáculos, a gente tem a Filmes do Impossível, que é o produtor audiovisual. Então a gente vai conquistando todos esses espaços que cria a Confraria do Impossível. Então a gente tem vários selos dentro de uma marca só. Então se a gente pensar, por exemplo, a emissora que a gente tem, a maior emissora aqui do Brasil hoje, ela tem vários canais em outros lugares. Então a Confraria está fazendo isso. Hoje, nosso carro-chefe é os Filmes do Impossível, as peças de teatro que estão voltando agora. E além disso, a gente está construindo e está gerindo o Teatro Chica Xavier, que está acontecendo no Terreiro Contemporâneo, está no último andar do Terreiro Contemporâneo, e a gente está fazendo a cogestão desse quilombo, que é o maior quilombo negro de teatro, né, do Rio de Janeiro. E hoje a gente está aí nessa empreitada, pedindo apoio, está fazendo obras, está colocando as pessoas para apresentar, unindo esses grupos e articulando, né, o Teatro Preto no Rio de Janeiro. Jeff, muito obrigado, parabéns, né? Uma carreira brilhante, tão pouco tempo de vida ainda, você tem muita coisa para fazer, ficamos aqui torcendo por você e esperando que a gente possa conversar mais adiante sobre uma série de coisas que você ainda vai fazer. Obrigado. Muito obrigado por essa plataforma maravilhosa de compartilhamento de vivências, de experiências, de um acervo tão importante historicamente. Obrigado por poder dizer a minha história além do que está fazendo, mas quem é Jeff Fagundes. E obrigado para toda a galera da técnica e todo mundo que está fazendo isso acontecer.